Graça e paz, irmãos. É bom mais uma vez poder estar aqui, né, através desse vídeo, e desde já o nosso muito obrigado pela liberdade de entrar no seu lar, a liberdade de lhe falar, trazendo-lhe uma palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Igreja, em nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para a nossa reflexão, nós queremos ler aqui os Salmos, capítulo de número 15, que fala sobre os cidadãos dos céus. Eu vou ler os Salmos e depois nós vamos, de uma forma de homilia, refletirmos nesses Salmos. O cidadão dos céus é o tema da nossa reflexão, que é também o título que a atualizada dá para este Salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Queridos, a pergunta, e o próprio salmista faz essa pergunta, e ele mesmo a responde, dando 11, aqui listando 11 qualidades daqueles que hão de habitar no tabernáculo do Senhor, daqueles que hão de habitar no eterno descanso junto ao Senhor, aqueles que hão de morar na eternidade no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tabernáculo aqui faz referência à eternidade. Salmista Davi, um dos tipos de Cristo, né, assim chamados na teologia, e o livro aos Hebreus, a carta, a epístola aos Hebreus deixa bem claro que há várias figuras de linguagem no Antigo Testamento, que são, na verdade, sombras, parábolas vivas acerca das coisas vindouras, isto é, acerca dos céus, acerca do Senhor Jesus Cristo. E Davi é um tipo de Cristo, tanto que Davi, ele age como rei, ele era rei de Israel, mas também ele é um profeta, né? Você vai ver diversas vezes ele fazendo menção, referência a Jesus Cristo, e em dado momento, embora não fosse ele sacerdote, né, ele comeu lá como se fosse aquilo que só o sacerdote poderia comer. Uma figura de Cristo, um símbolo visível, né, ali um exemplo de Cristo, conhecido na teologia como tipos de Cristo, dentre eles José, também Davi. E Davi aqui ele fala do céu, né, fala do nosso céu, do paraíso eterno, onde os servos de Deus estarão na eternidade. Ele chama de tabernáculo. Aquele tabernáculo, né, ali do povo de Israel, lá no templo, lá no deserto, o tabernáculo, era um símbolo também desse tabernáculo eterno que é a nossa morada com Deus. Só para confirmar isso, eu vou ler aqui Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor, capítulo 21 de Apocalipse, versos de número 3, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, o tabernáculo de Deus com os homens é, de fato, a nossa morada eterna, prometida por Deus, e que nós já tomamos posse, já recebemos esse presente, só aguardamos o momento, chegar a nossa hora, quando nós iremos estar com Ele. Por isso, tenho dito a algumas famílias enlutadas, né, esses dias de Covid,
e temos dito que o Senhor tem prazer, é o que diz a palavra, o Senhor tem prazer na morte dos seus santos, porque a morte para nós ela é triste, ela é horrenda, jamais nos acostumaremos com ela. Todavia, quando somos servos do Senhor, a morte não passa de uma passagem. Quando Deus nos chama desse mundo para o novo mundo, para a vida eterna, para o seu tabernáculo, para estarmos eternamente com Ele. E, portanto, mas quem estará lá? Quem vai morar no céu com o Senhor? Aí o salmista, ele lista 11 qualidades daqueles que hão de estar com o Senhor. A primeira delas, aí no versículo de número 2, aquele que vive com integridade. Viver com integridade é um estado completo. Também o que chamamos de vida de piedade. Isto é um estilo de vida, um modelo de vida. Não é meramente ser membro de uma igreja, não é receber muitas bênçãos materiais, senão todos os ricos seriam, então, poderíamos dizer que eram os mais abençoados de Deus. Não, mas é levar uma vida irrepreensível na moral, irrepreensível de forma intelectual, na mente, porque o Senhor lê os nossos pensamentos, conhece os nossos pensamentos, irrepreensível de forma emocional, irrepreensível de forma física porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, temos que cuidar dele, irrepreensível de forma financeira, sendo assim fiéis ao Senhor e caridosos para com aqueles que carecem da nossa caridade. Isto é uma vida, em outras palavras, em resumo, uma vida de amor, Isto é vida de integridade. Não é ser membro de igreja, não é saber muito Bíblia, mas é viver aquilo que se prega, o que chamamos de ortopraxia. Em segundo, tanto assim, que a segunda frase vai dizer, a segunda qualidade, ainda no verso 2, que pratica, olha a prática aí, pratica a justiça. Praticar a justiça é procurar tratar corretamente ou agir corretamente, é procurar agir de forma correta, de forma virtuosa, de forma a fazer, buscar e esforçar-se para fazer aquilo que é correto. A terceira qualidade daqueles que vão estar no Senhor, lá no céu, na glória do tabernáculo, isto é, dos verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros israelitas. Israel significa povo de Deus, não necessariamente segundo o sangue, mas sim segundo a fé, segundo os que vivem a verdade de Deus. Em terceiro lugar, é falar a verdade. Sim, e hoje nós vivemos dias que muitas pessoas falam que não pensam e pensam que não falam. Chega para outra e diz assim: você está lindo ou linda hoje, mas está pensando, que coisa feia. Então pensam uma coisa, falam outra coisa, não são sinceras, não são honestas, há muito fingimento nesse tipo de gente, e portanto o servo de Deus, ele diz a verdade, ele fala o que ele pensa o que ele fala, ou ele não fala, fica quieto, se cala, mas jamais, usa o direito de ficar calado, mas jamais fala o que não pensa, ou jamais vai ficar proclamando aquilo que não é verdade, ele não é fingido. Então, servo de Deus, fala a verdade. A quarta qualidade daqueles que vão estar no céu, daqueles que de fato são salvos de verdade, é que ele não difama com a sua língua, diz o versículo 3. Não fica a difamar o outro. O que é difamar? É criar uma fama ruim do outro. E há pessoas que são difamadores, embora não são mentirosos, embora eles falam a verdade, inclusive sobre o outro, mas fazem a questão de pontuar o que há de negativo no outro. Às vezes pegam, por exemplo, uma pessoa maravilhosa, vamos supor, um excelente pregador, mas ele jamais vai elogiar as virtudes do outro, mas sempre vai verificar e pontuar, salientar exatamente o negativo do outro. Dessa forma ele difama o outro, fazendo uma fama ruim do outro acerca dos seus pontos negativos. Ora, todos nós temos pontos negativos. Se você for procurar ponto negativo em alguém, você não vai encontrar ninguém em quem não haja nenhum ponto. Nós devemos sim, se aquilo edifica, aqui como diz Paulo ali aos Filipenses, tudo que é bom, que é agradável, que há louvor, que edifica, que abençoa, que constrói, seja isso que ocupe o vosso coração. Nós não devemos ficar
pontuando os pontos negativos das pessoas. Mas há pessoas que são difamadores, embora não sejam mentirosos. Então ele diz que fala a verdade, mas em quarto lugar ele diz, não difama com a sua língua, não fica pontuando o negativo dos outros. Em quinta qualidade, quinta característica do verdadeiro salvo, do verdadeiro que há de habitar no céu com o Senhor, é que ele não lança injúria contra o próximo. A injúria, né, isso é, que ele não fica lançando prejuízos, não traz prejuízos sobre o próximo. E prejuízos não precisa ser necessariamente financeiros, porque há pessoas que não lhe traz prejuízos financeiros, mas ele mexe com o seu emocional, ele te machuca toda vez que tem uma oportunidade, ele pontua o seu negativo, gosta de pôr o dedo na ferida. São pessoas, portanto, que lançam o tempo inteiro, no sentido aqui do salmista, injúria contra a gente. Nos faz muito mal esse tipo de gente. O servo de Deus, aquele que vai habitar no céu, ele não tem essa característica de ficar colocando o dedo na ferida e apertando a ferida dos outros, do próximo. Próximo é uma palavra bíblica. Em sexto lugar, não lance injúria. Em sétimo lugar, os seus olhos têm por desprezível o réprobo. O que é réprobo? Réprobo é uma pessoa detestável, é uma pessoa infame, é uma pessoa, pode ser maldizente, ou também uma pessoa banida, ou no caso da igreja, é uma pessoa excluída, né? Também tem a ideia de uma pessoa malvada, né? No caso da igreja, repito, excluída. A igreja não exclui ninguém, irmãos. Na verdade, quando a gente chega a excluir alguém, é somente no nosso caso, igreja presbiteriana, nosso caso em especial, só excluímos alguém quando ele está em pecado e a igreja vai discipliná-lo. Ele não aceita a disciplina, ou às vezes ele diz, não, eu estou em pecado mesmo, eu sei que estou em pecado e eu vou continuar no pecado. Nesse caso ele não é meu irmão, ele é um réprobo. Na verdade, graças a Deus que está indo embora, porque está arrancando um tumor da igreja, faz mal para a igreja. A pessoa está vivendo em pecado, sabe que é pecado e está disposta a continuar naquele pecado. Nesse caso, ela é excluída. Porque quando nós vamos disciplinar alguém e ele reconhece o seu pecado e ele se arrepende, ele pode ser disciplinado de certa forma, e o próprio Deus o disciplina, como diz lá o livro aos Hebreus também, mas ele é querido, amado, é cuidado. Estendemos a mão para ajudá-lo, a recuperá-lo e a sair, tirá-lo do buraco, e não julgamos fora. Só excluímos alguém quando ele então declara, não é meu irmão, ele é um réprobo. Mas em nossos dias tem havido, às vezes, mesmo no seio das nossas igrejas, uma teologia totalmente contraditória a isso que o salmista coloca, e o profeta, rei, salmista coloca aqui. Por quê? Porque às vezes alguém é réprobo, se demonstra como réprobo no seio da igreja, e aí outros irmãos dizem, não, temos que apoiá-lo, temos que ajudá-lo, ou temos até que dar um cargo para ele, para ver se assim ele muda de comportamento. A Bíblia diz, não. O apóstolo João chega a dizer que a tais não deveis nem cumprimentar. Graças a Deus que saíram dos nossos meios, porque não eram do nosso, e pior quando não saem. A Bíblia nos diz ainda, o apóstolo Paulo diz que com tais nem sequer comais, nem sequer sentais à mesa. E Paulo diz, não vos digo os desse mundo, porque no caso vocês teriam que sair do mundo, teriam que morrer, né? Sair do mundo. Mas digo que alguém dizendo ser irmão, não vive como irmão. Portanto, esses são réprobos e são desprezíveis. Olha só a expressão. Devemos olhá-los. Aquele que verdadeiro é servo de Deus, olha esse tipo de gente, não pela pessoa, mas pelo seu comportamento, como desprezível aos olhos. A oitava qualidade daqueles que hão de estar no céu, né? E repito ainda mais sobre os réprobos. Há certos tipos de pessoas que você tem que ficar longe, você tem que manter distância. Isso não quer dizer que você pode odiá-los, não. Ainda assim tem que amá-los, mas amá-los não quer dizer aproximar-se deles. Às vezes a prudência exige que você mantenha uma certa distância, porque você sabe que só vai lhe fazer mal, só vai trazer problemas, e não há virtude, não há bênção nisto. A oitava marca daqueles que hão de estar no céu
é que honra os que temem ao Senhor. E honrar aqueles que temem ao Senhor não é honrar alguém porque é pastor, honrar alguém porque é presbítero ou diácono oficial, né, seja a irmã líder do grupo de senhoras, não. Honrar alguém que teme ao Senhor, esse alguém pode ser um ancião, pode ser uma criança, uma menina e pequena, negra e pobre, você tem que honrá-la, porque o Espírito Santo de Deus, que é Deus, habita nela, é o defensor dela, a quem honra, honra, e todo servo de Deus merece o nosso respeito e a nossa honra, e nós precisamos honrar aqueles que são tementes ao Senhor, assim como gostaríamos de ser honrados. Essa é a oitava, né? Honra aqueles que temem ao Senhor. A nona marca daqueles que hão de habitar no tabernáculo eterno de Deus é que jura com dano próprio e não se retrata. Em resumo, quer dizer, a palavra deste temente a Deus é documento. Se ele disse algo, ainda que isso venha lhe trazer prejuízo, exceto, a menos que ele reconheça que disse algo, que errou no que disse, e aí vai até pedir perdão, né, e vai retroceder, mas tirando disso, sendo verdadeiro, e sendo algo verdadeiro, a palavra dele é documento. Você pode crer, ele não vai querer te enganar, dizer que não se lembra só para se sobressair bem, né? Ou para fazer média com alguém poderoso, por exemplo, e aí não, fica do lado errado. Não, ele fala a verdade e ele mantém a verdade, mesmo que isso lhe custe caro, mesmo que isso, né, lhe sirva como dano próprio. A palavra do servo de Deus, como diz Tiago, a palavra do Senhor no livro de Tiago, é sim, sim e não, não. A nona qualidade é essa, jura com dano próprio e não se retrata, não volta atrás. A décima qualidade é aí ainda. A décima qualidade diz, não empresta seu dinheiro com usura, isto é, não trabalha com agiotagem, não trabalha para poder retirar o máximo que pode, aproveitar do outro, vendo que o outro está em situação difícil. Se ele puder ajudar, ele ajuda. Se ele puder emprestar, obviamente, a juros, mas a juros justos, ele empresta. Porém, jamais de forma com usura, de forma a passar a perna, de forma a golpear o próximo, de forma a levar vantagem exorbitante em cima do próximo. E normalmente o suborno significa, né, aqui usura, né? Normalmente as pessoas que têm usura, elas não investem no reino. Não investem porque não são capazes, às vezes, nem mesmo de dizimar. Ou se dizimam, é exatamente o dízimo porque sentem como uma obrigação e não como um privilégio. E jamais são capazes de ofertar, jamais são capazes de meter a mão no bolso, sacar algum dinheiro para investir no reino de Deus. Jamais são capazes de ofertar para o missionário, ou seja, até mesmo também de usar de caridade com alguém que está carente. Não investem no reino de Deus, e não apenas no sentido financeiro, mas também muitas vezes não investem na questão de tempo, porque tem usura até com o tempo. Ah, eu não tenho tempo. É lógico que não tem tempo, porque não é prioridade o reino de Deus, a obra de Deus não é prioridade. Porque quando Deus é prioridade, a sua obra também é prioridade. Nós temos recursos e sempre nós temos tempo para poder investir na obra do Senhor. Mas aquele que age com usura, ele não tem essa condição, não tem essa habilidade, não tem essa capacidade. A 11ª e última qualidade que o salmista coloca, está aí mais para o final do texto, dizendo, nem aceita suborno. A palavra suborno significa ato ilícito, e ele cita suborno, porque isso era muito comum no Antigo Testamento, os ímpios, os perversos e os réprobos, né, que réprobos têm a ideia daqueles que são membros do povo de Deus, membros da igreja, que a gente acha que é irmão, que a gente chama de irmão, mas que na prática não são irmãos. Né? E o réprobo, eles às vezes, como fez a rainha Jezabel, né, ali, e ela mandou que os anciãos sendo cúmplices, as autoridades sendo cúmplices, temendo aquela poderosa mulher, esposa do rei, né, arranjaram 2 testemunhas falsas para testemunhar contra Nabote em público, para que pudessem assim tomar a vinha de Nabote, que Acabe queria tanto e Nabote não quis vendê-lo, porque era de herança, era de família, ele não queria vender. Mas hoje em dia isso é menos comum, mas acredito que também
né, não isento, existe em todos os tempos, gente que por dinheiro são capazes de mentir, mas às vezes não por dinheiro, mas para ficar bem com alguém que é mais influente, para poder se aproximar, para poder ganhar moral num determinado grupo, para poder se integrar, se enturmar, e às vezes para fazer determinada média, então prejudicam alguém, né, ou às vezes age de forma indevida, confirma uma mentira ou uma meia verdade que não é de fato verdade, mas só para poder sair-se bem. Isso é algo que Jesus, o padrão de integridade, Jesus que é o único perfeito, jamais fez, jamais faria e jamais aprova. Nós temos que falar a verdade, como diz uma das qualidades anteriores, ainda que com dano próprio. E o padrão para as nossas vidas é Jesus Cristo. Ele é o único perfeito, que possui essas 11 qualidades aqui, de forma perfeita, viveu em nosso meio de forma perfeita. Nós somos imperfeitos, mas temos que nos esforçar para poder viver, para poder nos enquadrar em todas essas qualidades, porque afinal de contas, nós que de fato recebemos o presente da vida eterna em Jesus Cristo, que levou sobre si os nossos pecados, nós temos o dever de nos esforçar para nos enquadrarmos dentro dessas 11 qualidades, se, e aqui uma condicional, se é que de fato estaremos no céu, no tabernáculo de Deus. Não, o autor não coloca a questão de ser membro ou não do povo de Deus. No Antigo Testamento era Israel, no Novo Testamento é a igreja. Mas as qualidades daquele, 11 qualidades, são qualidades daqueles que habitarão eternamente ali no tabernáculo do nosso Pai eterno. Quem deste modo procede, termina o salmista, quem desse modo procede não será jamais abalado. Isto é, quem desse modo procede habitará nos céus com Deus. Quem desse modo procede, ele estará lá na glória, no tabernáculo, no Monte Sião. Monte Sião faz referência também a Jerusalém, que é a capital terrestre, um símbolo, e apenas um símbolo, uma figura. Tem gente pensando que aquela Jerusalém lá, Jesus vai voltar, vai se assentar lá, vai governar esse planeta Terra de lá. Isso é fantasia, isso é teologia lá dos escribas e fariseus, que foram contra Jesus, que não receberam Jesus. A teologia bíblica real mostra que aquela Jerusalém é um símbolo da Sião eterna, é um símbolo da Jerusalém eterna, da segunda Jerusalém. É também uma parábola. Habitaremos na nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, eternamente com o nosso Deus. É lá que está o trono do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, com quem estaremos para toda a eternidade. Aqui, eis, portanto, as 11 marcas postas nesse texto, né, um resumo das 11 marcas daquele que é verdadeiramente Filho de Deus. Podemos usar as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 13, versos 8 a 10, quando ele nos diz então que todos os mandamentos, não matarás, não furtarás, não roubarás, qualquer outro mandamento há, e há muitos outros mandamentos, além dos 10 também. Tudo nessa palavra se resume: amarás ao próximo como a ti mesmo. Se você englobar, sintetizar, essas 11 qualidades vai cair nisso aí. Amar ao próximo como a ti mesmo. É uma boa colocação do que é amar ao próximo, de fato e de verdade. E também, segundo os Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 10, eu lerei esse versículo, que nos diz assim a palavra do Senhor: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Podemos, como exemplo do apóstolo Paulo, que não era um homem rico e que passou por muitas tristezas, o contrário tem sido pregado em nossos dias, que crente não fica triste, que crente não tem ansiedade, que crente não sofre, que crente, isso tudo é mentira. Nós somos humanos, somos mortais, continuamos, embora servos e salvos, e portanto, mas nós somos ricos, ricos da graça de Deus, temos tudo, somos herdeiros de Deus, e habitaremos e moraremos com Deus. E, olhando aqui, podemos concluir dizendo que este salmo desnuda, ele mostra a diferença entre ser membro de igreja e ser realmente morador do céu, que estamos peregrinando nesse mundo, de passagem nesse mundo,
e que estaremos na glória refulgente, morando com o nosso Deus. Oh glória! Oh maravilha! Estaremos lá. Você estará lá? Aí só você sabe a resposta. Deus sabe a resposta e você. Você estará lá? Você tem dúvida que estará lá? Se tem, quer dizer que você estará talvez, talvez não. Está na corda bamba. E aí, vai subir ou vai descer? Vai para o céu ou vai para o inferno? Onde você estará na eternidade? Você estará lá? Eu estarei lá. Por isso, quando morre um irmão em Cristo, nós não damos um adeus, mas um até mais, um até já, um até logo. Porque nós nos veremos. Glórias a Deus. Aqui a diferença entre ser religioso, e às vezes até zeloso, e às vezes até profundamente conhecedor da palavra de Deus. Mas a diferença entre ser membro da igreja, ser religioso e ser morador do céu. Nossa pátria não é nesse mundo, a nossa pátria está no céu. Glórias a Deus. Oremos, finalizando esse vídeo. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado pela tua palavra que é poderosa. E que o Senhor abençoe a cada um ouvinte desta palavra, para que não sejamos ouvintes apenas, mas sejamos praticantes e que possamos estar na glória com o Senhor. E se alguém que está ouvindo esta palavra do Senhor e porventura ainda caminha por caminhos que não é Jesus Cristo, o único caminho para o céu, possa se acertar contigo e possa através de Cristo fazer as pazes contigo, para que possamos estar lá. E se alguém porventura diz que estará no céu, mas não se enquadra, não tem vivido essas qualidades postas aqui por ti mesmo, na boca do salmista, que possa repensar a sua vida de religiosidade e possa ser tornado pelo teu Espírito, renovado, transformado em um servo poderoso em palavras que vêm de ti. E que a paz do Senhor esteja sobre todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, se esse vídeo falou contigo, o encaminhe, para que através dele outras pessoas também sejam abençoadas. Deus te abençoe, meu irmão.